Olá e muito boas-vindas à nossa conversa de agora sobre as linguagens técnica e científica. Quando a gente fala em linguagem técnica e linguagem científica, muito provavelmente a primeira coisa que nos vem à mente são os textos técnicos, em particular os artigos científicos, cuja linguagem às vezes é um pouco árida, mas a linguagem técnica e científica ela é muito precisa e ela atende ao seu propósito. Então vamos aqui agora falar sobre o que é exatamente cada uma dessas linguagens, a linguagem técnica e a linguagem científica. Bom, a linguagem técnica é aquela que é típica de uma determinada área do conhecimento e seus termos vão expressar conceitos, fenômenos, processos, características próprios daquela área. Para a gente entender melhor, vamos olhar algum exemplo aqui, um exemplo da linguagem técnica da música. Essa frase diz que a duração do acorde de sol bemol, entretanto, também dá o efeito da primeira cadência, o plagal subdominante para a tônica. E se você entendeu, é ótimo para você, porque eu não entendi exatamente o que isso significa. Só que, para um músico profissional que estuda música clássica em particular, essa frase define qual que é a função da duração desse acorde de sol bemol. Agora, então, vimos que a linguagem técnica que trata desse conteúdo específico de uma área. E a linguagem científica? A linguagem científica está muito mais ligada à forma como essa linguagem é estruturada para garantir a veracidade, a qualidade dessas informações. Vamos ver exatamente o que isso significa. Na linguagem científica é importante que a gente mencione estudos e dados anteriores que já tenham sido confirmados. E, com base nesses estudos e dados anteriores, essa linguagem científica permite trazer novas informações. O nosso primeiro exemplo vai tratar de diabetes. Esse texto começa assim: diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Tudo bem, já sabemos qual é a definição de diabetes. Mundialmente, diabetes é um dos mais relevantes problemas de saúde, afetando uma proporção significativa da população global. A pergunta é: ele é um texto científico? E a resposta é não. Por que não? Porque ele não traz dados e fatos e não fundamenta essas afirmativas com base em textos, artigos, documentos, livros que já foram respaldados. Vamos ver por quê. A primeira parte, como eu já comentei, ela até tem alguns termos técnicos, vai tratar da definição de diabetes, que é uma definição já conhecida, está em todos os livros didáticos, sem grandes novidades. No segundo parágrafo é que a gente começa a ter algumas questões. Então, o segundo parágrafo afirma que mundialmente o diabetes é um dos mais relevantes problemas de saúde, afetando uma proporção significativa da população global. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas quão relevante é? O que é uma proporção significativa da população global? Quando a gente está tratando de um dado científico, estas afirmativas, elas precisam ser respaldadas. Vamos ver então como é que ficaria este texto se a gente utilizasse uma linguagem científica. Vamos ver aqui, o primeiro parágrafo permanece o mesmo, uma definição normal, convencional, já bem conhecida. O segundo parágrafo já muda. E a gente pode dizer, globalmente, segundo o Atlas da Diabetes, e aí a gente vai colocar qual que é a nossa referência, International Diabetes Federation de 2019, a prevalência de diabetes atingiu 463 milhões de pessoas, o que corresponde a 9,3% da população global adulta com idade entre 20 e 79 anos. Agora sim, agora a gente tem um dado preciso, de uma fonte confiável. Veja que esse texto agora está muito melhor respaldado e contém uma linguagem científica. E quais são as vantagens de utilizar essa linguagem científica? A gente vai ter uma comunicação bem mais fundamentada e consistente. A gente vai ter uma visão bem mais clara das ações que devem ser tomadas em relação às informações.
porque agora a gente tem a percepção muito mais precisa daqueles parâmetros aos quais a gente está se referindo. Fatos e dados de fontes confiáveis, científicas e sólidas são extremamente importantes.